Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte. A aula de hoje é a continuação da aula de Direito Administrativo para a gente falar de poderes da administração. Hoje a gente fala de poder regulamentar, especificamente sobre poder regulamentar, cheio de detalhes bem bacanas, mas a gente liquida esse assunto, poder regulamentar, na aula de hoje. Vamos lá? Então, continuando poderes e deveres da administração, a gente está tratando do poder regulamentar na aula de hoje. O que tem de interessante no poder regulamentar que a gente precisa estar atento para a nossa prova de concurso público? O que você precisa saber sobre o poder regulamentar? Está na aula de hoje, está no slide aí na sua mão. Olha só, prerrogativa da administração para editar atos regulamentares e complementares para as leis. Quando a gente fala do poder regulamentar, a gente está falando de regulamentar alguma coisa. A ideia de regulamentar, ela significa, ela impõe a ideia de regulamentar, ela nos traz a noção de que eu posso detalhar algo. O que é esse algo? Esse algo é a lei. Exatamente. O que eu vou detalhar? A lei, na verdade, vai ser detalhada a aplicação da lei. Eu vou detalhar a aplicação da lei. Quando o legislador elabora uma norma, ele não consegue detalhar todas as possibilidades de aplicação da lei. Até porque esse não é o papel do legislador. Ele não conhece a fundo a realidade da administração pública para estabelecer mínimos detalhes sobre a aplicação daquela lei. Então a lei geralmente traz regras gerais sobre um assunto. Sim, a lei traz regras gerais sobre um assunto. Por exemplo, o servidor público tem direito a receber horas extras no valor de 50% acima do valor da hora normal, a partir do momento que ele trabalhe acima da sua carga horária diária contratada. Beleza? Tudo bem. Parece simples, né? Mas vamos lá. Pago como isso? Semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Isso é contabilizado por que tipo de sistemas? Vai pagar só por hora cheia? Vai pagar por minutos? Vai ser fracionado? Como é que isso acontece? Incide imposto de renda, incide contribuição, é indenização, não é indenização. Todos esses detalhes têm que estar estabelecidos, porque o administrador ele não vai poder questionar nada disso. O administrador ele não pode ter dúvida. O administrador, no momento em que está fazendo a gestão pública, ele só aperta um botão, pagar, ou aperta outro botão, não pagar. É só isso que ele faz. Mas para ele apertar o pagar, todos os detalhes têm que estar bem definidos para ele saber se pode ou se não pode praticar aquela conduta. Quem é que faz esse detalhamento para garantir uma melhor aplicação da lei? A própria administração, no exercício do seu poder regulamentar. O poder regulamentar, por isso que ele é chamado de prerrogativa. Prerrogativa da administração em detalhar alguma coisa. O que ela tem que detalhar? Ela vai detalhar justamente a lei. Faz um detalhamento da lei. Na verdade, é um detalhamento da aplicação da lei. Por que o legislador, ou melhor, por que a administração pode fazer um detalhamento da aplicação da lei? Porque a lei geralmente traz regras gerais, não trazem detalhes. E aí eu preciso de detalhes para que a administração possa praticar o ato com absoluta tranquilidade. Vou te dar um outro exemplo bem bacana. Agora há pouco tempo a gente tem aí a alteração da Constituição da República com a emenda constitucional 88. Ela mudou o teto de idade da aposentadoria de 70 para 75 anos, mas condicionou a aposentadoria de 75 anos à existência de uma lei complementar. Ou seja, eu estou dependendo de uma lei complementar para poder, quem sabe, talvez, me aposentar aos 75 anos. O que é essa condição? Isso é regulamentação. A Constituição, no que diz respeito à aposentadoria aos 75 anos, será regulamentada por uma lei complementar.
prevista na própria Constituição há essa determinação. Lei complementar regulamentará a aposentadoria aos 75 anos. O que é esse mecanismo? É justamente o poder regulamentar. Só que no caso da Previdência, pela emenda constitucional 88, a regulamentação continua na mão do legislador, ou seja, a regulamentação será feita por uma lei complementar. Quando a gente fala do poder regulamentar da administração, eu não preciso mais do legislador para regulamentar determinado assunto. A administração tem poder suficiente para editar atos administrativos normativos que vão regulamentar a aplicação de uma lei. Bacana isso, né? O legislador autoriza que o administrador detalhe, esclareça, fale em pontos concretos e determinados sobre a aplicação da lei. Isso é o poder regulamentar. Toda administração é dotada de poder regulamentar, seja administração federal, seja administração municipal, seja administração estadual, seja do poder legislativo, do poder executivo ou do poder judiciário. Então, quando a gente fala em poder regulamentar, quando a gente fala em poder regulamentar, eu posso fazer o seguinte, eu posso ligar ela ao judiciário, sim, ao judiciário. O poder regulamentar não é só uma característica do poder executivo, pelo contrário, eu posso ligar ao poder executivo e ainda ao próprio legislativo. Esse poder regulamentar nada mais é do que a normatização na função administrativa. Quando a administração pública exerce o poder regulamentar, ela está exercendo uma função puramente administrativa. Poder regulamentar está vinculado à função de administrar a coisa pública. Portanto, apesar do judiciário julgar, do executivo administrar e do legislativo legislar, todos os três poderes têm uma função de administração pública. O judiciário, lembram da aula de direito constitucional, artigo 2º, poderes da União independentes e harmônicos entre si? Tá lembrado disso? O que a gente falou naquela aula? Eu falei para vocês o seguinte, que cada poder da União, cada poder da República Federativa do Brasil, ou cada função de Estado da República Federativa do Brasil, possui uma função típica, uma função primária e uma função atípica, uma função acessória. O judiciário tem uma função principal, qual é? Julgar, mas tem outras duas acessórias ou secundárias, que é administrar e legislar. Bacana, né? O legislativo tem uma função típica, qual é? Legislar, e tem outras duas atípicas, ou secundárias, ou acessórias, como você quiser, que é executar e julgar. E a mesma coisa se repete com o executivo. O executivo tem uma função típica, que é de executar, e duas atípicas, legislar e julgar. Quando eu falo em poder regulamentar em relação ao judiciário, eu estou falando de uma função atípica, de uma função acessória, que é a função administrativa. E dentro desta função administrativa existe a possibilidade de regulamentar, de normatizar. Aqui o judiciário não está sendo legislador, mas está elaborando normas dentro da sua função administrativa de normatização. Ele pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Tem gente que diz que isso é função legislativa do próprio judiciário. Eu não concordo muito, porque função legislativa, como função atípica aqui, ela se mistura muito com a ideia de função administrativa. Dentro da administração pública existe uma prerrogativa que é de normatizar por meio de atos administrativos determinada situação. E o executivo pode fazer isso? O executivo, este sim pode se utilizar da sua função administrativa típica para normatizar. O executivo, quando ele normatiza por meio do poder regulamentar, ele está exercendo a sua função
típica. E o legislativo, ele também pode, no exercício da sua função administrativa, regulamentar determinadas situações que não dependam de lei. Bastam atos administrativos do presidente da Câmara dos Deputados ou do presidente do Senado. Ali, ele não está exercendo a função de legislador, mas está exercendo a função de administrador da coisa pública. E nessa função de administrador da coisa pública, ele usa do poder regulamentar. Ele está normatizando questões pertinentes àquela administração. Veja só, vou te dar um outro exemplo para você perceber de forma mais concreta esse poder regulamentar. O Cabeça trabalha no Ministério Público Federal, beleza? E o Ministério Público Federal tem um horário de funcionamento, que é das 12 horas até as 19 horas. Esse é o horário padrão em todo o país. Mas a gente sabe que qualquer servidor pode trabalhar das 6 horas da manhã até as 22 horas da noite dentro do Ministério Público Federal. Ou melhor, dentro do Ministério Público da União, tá? Todo o Ministério Público da União funciona nesses horários aqui. O MPF, que é um ramo do Ministério Público da União, funciona nesses horários. Tudo bem? Mas quem é que estabeleceu esses horários? A lei? Não. A lei não fala qual é o horário de funcionamento do MPU no Brasil. Pelo contrário, quem definiu isso aqui foi uma portaria. Eu não falei porcaria, tá? Eu não falei porcaria, eu falei portaria do chefão, do Big Boss, que é o PGR. O PGR é o manda-chuva do MPU. E ele falou assim: gurizada, vocês querem trabalhar? Queremos! Então, do meio-dia às 19, regulamentei isso. Essa regulamentação, por meio de uma portaria, se chama poder regulamentar. E ele regulamentou o horário de trabalho para toda a gurizada no MPU, que é do meio-dia às 19. Mas ele foi muito gente boa e ele falou o seguinte: mas tem gente que não pode fazer do meio-dia às 19? E o Cabeça levantou a mão. Não, eu não posso fazer do meio-dia às 19 porque eu tenho um monte de tarefa, deixo o filho na escola, tenho que buscar filho na escola, tenho que gravar aula no LAC, tenho que estudar, tenho que nadar, tenho que correr, tenho que ir ao mercado, ajudar em casa. O procurador quase falou assim: pô, Cabeça, você está no trabalho escravo, né? Eu falei: mais ou menos. Seguinte, você pode trabalhar em outro horário, desde que seja dentro desse intervalo enorme aqui, das 6 às 10 da noite, e sua chefia imediata deu ok. Minha chefia imediata deu ok, falou: tá tudo certo, pode ir lá. Aí o Cabeça trabalha das 13 às 20 horas. Por que o Cabeça pode fazer isso? Porque existe um ato administrativo normativo chamado portaria, praticado no exercício do poder regulamentar da função administrativa do PGR, que deixou Cabeça trabalhar nesse horário. Não gera prejuízo para a administração, continua trabalhando às 7 horas diárias e tudo está sossegado. Sussa, beleza? Tranquilos? Isso é poder regulamentar. Agora pensa se o legislador vai detalhar isso. Tem colega meu que é adventista, que ele trabalha das 7 às 14 horas todos os dias, das 7 às 14 horas. Ele é adventista, sexta-feira ele não vai, lá no final do dia, ele fica até 14, 15 horas e pica a mula. Por quê? Porque a portaria previu isso, inclusive, em casos de... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de direito administrativo, temos também de direito constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele
durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique lá